Está no ar USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Em 2030, a pirâmide demográfica do Brasil vai sofrer uma inversão, ou seja, a população de idosos vai ser maior que a população de jovens, segundo o IBGE. E isso acontece pela primeira vez na história do país. Mas será que o país está preparado adequadamente para essa mudança e de que forma as novas tecnologias podem ter um papel positivo na vida desse público? Para fazer uma reflexão sobre isso, o USP Analisa de hoje recebe a professora do curso de Terapia Ocupacional da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, Carla da Silva Santana, e a doutoranda do Programa de Pós-Graduação Interunidades em Bioengenharia da USP, Marina Soares Bernardes. O Brasil está se preparando para isso adequadamente, como convém, professora? Bem, adequadamente, acho que a palavra é uma palavra forte, né? Na verdade, certo. O Brasil está se preparando, mas ainda não com a velocidade necessária em que o envelhecimento tem ocorrido. Mas acho que a principal questão é que ainda faltam muitos ganhos em termos de cidadania, que isso tem um impacto direto nas pessoas que estão envelhecendo. Por exemplo, as questões da calçada, né, uma calçada mais plana, ela não tem a ver só com o idoso, propriamente dito. Né, ela tem a ver com qualquer pessoa que vai caminhar enfim, então, assim, tem questões ligadas à acessibilidade, questões ligadas ao trabalho, né, à própria previdência, uma série de outros fatores que vão impactar o idoso, né, e o envelhecimento da população. Então, assim, esses ganhos mais voltados às políticas no âmbito mais amplo, eles são mais lentos do que o próprio processo de envelhecimento. As políticas públicas sempre vêm a reboque Sim. dos problemas que surgem, né? Quer dizer, o envelhecimento e o não olhar para o idoso como convém vai gerar uma série de problemas que aí entram as políticas públicas para resolver esses problemas. Seria isso? Exatamente. Quer dizer, não existem políticas públicas preventivas. Né? Ele não se antecipa, né, a essa população que está mudando completamente seu perfil. Né? Mas assim, a gente tem tido um ganho nos últimos anos mesmo, né, em relação a esse aspecto, mas assim, ainda não, né, nessa velocidade, porque o envelhecimento da população ele já era anunciado. Sei. Né, ele já era anunciado. Então, a gente está correndo ainda, né, atrás. E o idoso nesse processo todo, como que a senhora percebe que ele está? Eu percebo que de uma forma mais ampla, de que agora ele está um pouco mais participativo. Né? Ele tem ocupado um pouco mais a mídia, ele tem ocupado melhor os espaços públicos, né? Tem saído mais de casa, participado mais de programas que são oferecidos, né, às pessoas mais velhas, mas ainda é muito pequeno. Assim, ele ainda não é um fazedor de política, ele não participa ativamente como controle social. Né? Ele ainda está muito passivo daquilo que vem. Né? Então, acho que precisa ainda de uma mudança. Né? Mas também assim, há de convir que é a primeira vez que a gente passa por esse momento de pensar o idoso, quem é o idoso, né? Então, assim, ele também está se conhecendo como grupo. O que ele gosta, o que ele faz, o que ele pensa. Então, o grupo, né? Pensar, né, esse grupo de pessoas mais velhas, que identidade esse grupo tem, é uma coisa nova. Sei. Está sendo construído ainda, né? Então, acho que também tem a ver essa saída. Eu posso ou não posso, né? Eu posso gritar porque não concordo com esses novos planos de aposentadoria, né? Eu posso fazer isso, eu posso requerer minha vaga, né, no ônibus ou, né, enfim, acho que ele ainda está se mostrando. Marina, você tem essa percepção, não? Você que também estuda, né, muito o idoso. Como é que você observa isso? Olha, eu acho que a imagem do idoso vem se transformando a cada dia. Hoje, aquela imagem que antes era de um idoso frágil, de um idoso que não toma suas próprias decisões, eu acho que isso tem mudado. Né, eles têm se mostrado mais ativos e, como a professora Carla comentou, eles ainda precisam, né, dessa participação social e política mais forte, mas eu acredito que isso tem melhorado, tem ido para rumos melhores. Estamos caminhando a contento, digamos assim, enquanto a população brasileira envelhece, a nossa cultura vai mudando junto? Acho que tem que mudar, né? Acho que é uma coisa que vai ser natural. A gente vai acabar mudando porque a maior parte da população vai ser idosa e a gente vai ter que se adequar a isso, né? Tanto o nosso convívio intergeracional dos mais jovens com os mais idosos, quanto as políticas que estão sendo
desenvolvidas. Segundo o IBGE, em 2030 vai ser o ano da virada, ou seja, o Brasil vai ter mais brasileiros acima dos 60 anos do que na faixa de 0 a 14 anos, o que é um fato inédito na história do Brasil. A pirâmide populacional ela vai se inverter. A base ela não vai ser mais majoritariamente, né, de população que predomina, né, a população jovem. Como é que é isso? A gente vai ter que olhar para o idoso como o nosso futuro e como a gente quer chegar nesse futuro também, né? Quer dizer, nós agora que estamos caminhando, ainda não somos, nós também temos que olhar com certa reserva para o que temos que fazer pela frente, né? Com responsabilidade. 2030 está muito próximo, né? Tá aí, né? Logo tá aí. Então a gente realmente tem que pensar em como vai ser, né, o nosso envelhecimento, o que a gente quer para a nossa velhice e começar a lutar desde agora por isso. Então, através das políticas que precisam ser desenvolvidas, né, maior participação, compreender que a sua participação é importante nesse processo, porque é o nosso futuro, né, e já é o presente de muitos brasileiros, né. Então, como que a gente vai tornar uma velhice mais fácil, mais digna, né, com mais cidadania. Porque quando se fala de política pública hoje para idoso, a gente não ouve falar muito, né? O que se discute hoje é previdência, mas não como necessidade de você dar um amparo adequado ao idoso, mas como necessidade de fazer caixa, do caixa do governo, ter condições econômicas de amparar esse idoso lá na frente, para não quebrar o caixa do governo. Quer dizer, a ótica também é enviesada. Ela é enviesada. Quase, assim, todas as coisas que acompanham o idoso, ela tem esse olhar como problema. Esse é um problema muito grande, porque se você... Esse é o maior dos problemas. Esse é o maior dos problemas, né? Pensa no idoso como onerando o Estado, o idoso como onerando os serviços de saúde, né? Enfim. O idoso é um estorvo. É um estorvo, né? Então, assim, se a gente quiser pensar na longevidade, na nossa própria longevidade, a gente tem que mudar esse olhar. Porque o mínimo de tolerância, por exemplo, num caixa eletrônico, para alguém que tem um pouco mais de lentidão para fazer aquelas operações, é preciso. Né? Começa no dia a dia, no miudinho. Né? No miudinho. É preciso olhar com mais tolerância mesmo, né? Pensando na diversidade, né? dos atores aqui desse cenário, de que se alguém dirige um carro mais lentamente, né? ou tem um pouco mais de dificuldade para entrar numa vaga, ele pode fazer isso, como você pode entrar mais rápido, pode ir, né, de acordo com a sua necessidade, mas ela é muito mais ampla que isso. Então, quando a gente pensa, por exemplo, um sinal para travessia de um pedestre, ele fecha muito rápido, ou não há sinais previstos para pedestres, isso não diz só respeito ao idoso, né? Diz respeito a qualquer pessoa que vai ter algum problema de mobilidade ou que vai passar um pouco mais lentamente, mas, assim, em todos os aspectos da vida, a gente vai precisar de mudança de olhar por conta do envelhecimento. Tá bom. Vamos fazer um breve intervalo. Daqui a pouco a gente volta para o segundo bloco. Aí a gente vai entrar especificamente na gerontecnologia e também no projeto de inclusão digital do idoso, o PID, que funciona na USP desde 2009, que é coordenado pela professora Carla. Daqui a pouco a gente volta. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Estamos de volta para o segundo bloco do USP Analisa de hoje. Como eu falei no final do bloco anterior, a gente vai falar sobre o projeto de inclusão digital do idoso, que é coordenado pela professora Carla. Professora, como surgiu esse projeto e por quê? Bem, inicialmente a gente via bastante idosos que vinham aos atendimentos, né, da área da terapia ocupacional com dificuldades para lidar com alguns equipamentos no dia a dia. Então, assim, ganhavam um celular ou ganhavam um aparelho eletrônico e não sabia mexer. Então, isso começava a entrar nesse âmbito mais terapêutico. E a gente percebeu que essa era uma dificuldade que não tinha a ver com o tratamento propriamente dito, mas que se ele tivesse alguma habilidade, ele estaria fora dali, né, com o uso um pouco mais pleno aí desses equipamentos. E aí veio essa ideia. Inicialmente, a ideia era trabalhar com esses equipamentos ligados à casa. Então, o Blu-ray, o DVD,
o micro-ondas, aquele reloginho do micro-ondas, que é algo que dificulta bastante. Então, a gente pensou nesses equipamentos inicialmente, especialmente no controle remoto, que o controle remoto é algo a ser desvendado, né? E a gente tinha muitas histórias, por exemplo, de idosos que não sabiam lidar com 3, 4 controles ao mesmo tempo e que ficavam naquela tela azul da NET, por exemplo, por várias horas esperando algum familiar mais jovem para mexer. Então a gente falou, olha, precisa de trabalhar um pouco com essas habilidades. E aí o projeto surgiu. Quando as pessoas vieram, elas também queriam aprender a usar o computador. E foi isso. Então ele começou nessa toada. Parte do projeto era ligado a aprender esses equipamentos e parte do projeto era aprender a usar o computador desde ligar até entrar em redes sociais, que é o que a gente faz hoje. Mas tudo isso mudou bastante, porque agora, no meio desse processo, coisa de uns 2, 3 anos atrás, eles queriam aprender o celular. Porque os celulares mudaram completamente, eles têm muito mais funções, e aí aqueles equipamentos do dia a dia já ficaram um pouco mais para trás. Obsoletos, né? Ficaram obsoletos, e as pessoas vieram... E aí, assim, o projeto também ele é aberto para que a pessoa queira aprender exatamente o que ela quer. Então, assim, embora tenha as aulas formais, que são aulas teóricas, bem pequenas, aulas práticas, né, a maior parte delas, e o plantão de dúvidas, que você tira suas dúvidas mais individualmente, né. Mas a pessoa quer, assim, muita gente chegou, olha, eu só quero aprender como anexo um arquivo na hora de fazer um e-mail. Como é que eu faço com esse GPS? Né? Então, são coisas específicas, né? Que você não precisa ficar ensinando, você ensina exatamente o que ela quer e aí ela vai desvendando. Né? Mas assim, isso foi um longo processo. Sei. Então foi assim que nasceu. Bacana. Marina, você também trabalha nesse projeto junto com a professora, né? Você estudou, por exemplo, a situação do idoso com equipamentos de medição de saúde, por exemplo? Esse foi um tema do meu mestrado até, né? Eu faço parte do PID esse é o 6º ano já que eu estou no projeto com a professora. E a gente viu a necessidade que os idosos têm de aprender a manusear os equipamentos de saúde, como o glicosímetro, o frequencímetro, o aferidor de pressão arterial digital. Para quem está em casa ouvindo a gente não sabe o que é glicosímetro, explica. Desculpa. O glicosímetro é o que a gente usa para aferir a glicose, o diabetes, né? Para os idosos diabéticos. O aferidor de pressão, né? De pressão arterial. O frequencímetro, ele mede os batimentos cardíacos, certo, né? E a gente notou que nos nossos grupos do PID, vários idosos faziam uso desses aparelhos. E vários deles tinham dificuldades e dúvidas quanto ao que aparece na tela, o que significa cada resultado, qual que é o posicionamento correto do corpo na hora de fazer a medição, o que fazer quando se depara com resultados alterados. Então, esse foi o tema da minha pesquisa até de mestrado. Certo. Que a gente tentou ver aí como que eles usam esses aparelhos, quais são as principais dificuldades, com quem eles aprenderam, quais decisões eles tomam quando se deparam com resultados alterados. E que resultado você encontrou? Olha, os idosos, a gente entrevistou 150 idosos, né? Eles têm, as principais dificuldades deles são essas que eu citei quanto ao posicionamento do corpo, ao manuseio de pequenos objetos, igual a lanceta, na hora de puncionar o dedo para fazer a medição da glicose, a compreender os indicadores de tela, né? O que significa... No aparelho de aferidor de pressão, por exemplo, o sistólico, né, o diastólico, o que significa cada um desses resultados. E os nossos resultados é que esses idosos, eles estão monitorando em casa, eles estão decidindo sobre a própria saúde em casa, né, eles tomam suas decisões, então a gente precisa de ações que instrumentalizem e informem esses idosos de maneira correta, porque esse monitoramento da saúde está sendo feito no domicílio. Sim. Né? Isso é importante, isso é um passo muito grande que o próprio idoso dá na sua capacidade de caminhar sozinho com as próprias pernas. Isso foi uma mudança de paradigma, porque antes as pessoas tinham que ir ao posto de saúde ou tinham que ir ao hospital para que tivesse um sinal sendo verificado. Feito por profissionais, né? Profissionais. Então, por um tempo, elas só confiavam naquilo que era feito por esses profissionais, até que melhorou o acesso a esses equipamentos. Eles vieram facilmente para o Brasil, né? Claro que... Assim, você vai na farmácia, você compra, né? Sim, com preços hoje, até assim, existe ainda... Né, eles mesmos relatam isso, a dificuldade de confiar nos resultados do aparelho. Principalmente pensando assim, eu não vi direito.
a pilha não deve estar boa, né? Ou eu não sou a pessoa certa para isso, ou eu não prefiro não tomar essas decisões. A insegurança, né? A insegurança em relação a isso, mas a capacitação das pessoas para usar esses equipamentos, ela é necessária, porque elas estão usando. Elas estão usando, elas estão tomando decisões, elas usam para cuidar do outro. Até que ponto isso é bom? Ou pode complicar, por exemplo, na hora que ela precisa tomar uma providência para resolver um problema, um dado que sai ali que indica que ela pode ter um tipo de problema? Então, assim, a nossa leitura é que a informação ela é extremamente necessária. Claro. Né? Então, assim, ela tem que vir do profissional de saúde o que fazer. Né? Em quanto tempo você verifica. Eu conheço muitas famílias, por exemplo, que a minha mãe não pode ter um aparelho desse porque ela vai ficar nervosa se ela vê um resultado alterado. Então, assim, uma pessoa que está sendo cuidada, ela não está sendo informada sobre sua própria condição, não está aprendendo a perceber os seus próprios sinais do corpo quando eu me sinto, né, um pouco mais alterado ou não. Então, assim, eu acredito que a informação para o paciente ela tem que acontecer. Né? Ela é boa? Ela pode ser muito boa, porque ela te dá autonomia, né, para que você possa controlar isso. Por outro lado, também a gente sabe que muitos aparelhos não são confiáveis, se eles não são bem cuidados, né, ou se você viu algo, né, viu algum resultado numa posição correta, isso pode ter uma alteração. Então você também tem os dois lados. E é importante nesse caso, então, que a pessoa, o idoso que queira ter essa autonomia e eu acho que deve se estimular para que tenha, no meu ponto de vista pessoal, ele tenha noção de como fazer a manutenção do aparelho, né, troca de pilha, se for o caso de bateria, para poder que aquele resultado ser mais confiável. E se der um resultado alterado, ele saiba que procedimento, quer dizer, ele deva tomar, né? Quer dizer, o seu estudo percebeu isso? O idoso tem essa percepção, esse espectro desde comandar o aparelho até lá na frente saber o que fazer se o resultado sai errado? A percepção dos idosos, de 70% deles, foi de que o uso desses aparelhos, eles facilitam o cotidiano, né, deles, porque não precisa sair de casa para fazer as aferições, tudo. Por outro lado, existe o que a professora Carla falou, que eles não confiam no resultado, né, dos aparelhos digitais. Mas a grande percepção que nós temos é que eles têm essa consciência de que eles estão fazendo em casa, de que precisa de uma manutenção adequada, né, para que o monitoramento seja feito da maneira correta. Bacana, vamos a um breve intervalo, daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco do USP Analisa. USP Analisa volta já. USP Analisa está de volta. Bom, voltamos para o terceiro e último bloco do USP Analisa de hoje. Eu queria abordar aqui com as nossas convidadas a gerontecnologia. O que é uma nova área de estudos dentro da gerontologia? Professora. A gerontecnologia, né, alguns até chamam de gerontotecnologia, porque identifica até melhor o termo geronto, mas ela origina da área de gerontologia, que é a área do conhecimento multidisciplinar que estuda as questões do processo de envelhecimento, né, do idoso propriamente dito. E essa área de conhecimento ligada ao conhecimento da tecnologia. Então, basicamente, a gerontecnologia ela cuida, né, das questões ligadas da tecnologia para a pessoa mais velha, né, em todos os seus processos de vida. Então, tem a ver com a saúde, tem a ver com o trabalho, tem a ver com a educação, tem a ver com o bem-estar, né, de uma forma geral. Quer dizer, um pouco da pesquisa que a Marina fez está ligada à gerontecnologia. Sim, né? Está ligada às questões do cuidado, por exemplo, à saúde, do uso desses equipamentos. Mas, por exemplo, ela é bem ampla, né? Se você pensar, por exemplo, que uma pessoa idosa, ela usa na sua casa uma barra, né, uma barra para se apoiar, para tomar banho, para levantar, por exemplo, do vaso sanitário, ela usa um equipamento que foi desenvolvido para facilitar o movimento. Né? Se uma pessoa, por exemplo, usa um piso anti-queda, né, que vai diminuir o impacto de uma pessoa em um determinado ambiente, aquele equipamento vai ajudar a pessoa a ter menos problemas em relação à queda. Mas, por exemplo, no Brasil, as tecnologias voltadas à mobilidade,
a gente vê basicamente as cadeiras de rodas, e aqui no Brasil é um problema que as cadeiras de rodas são todas empurradas por alguém, você não tem autonomia para uma cadeira né, automática. Os andadores, basicamente as bengalas, né? Então são as tecnologias de mobilidade. No exterior você tem uma gama desses equipamentos muito funcionais, por exemplo, um andador que tem uma bolsinha para carregar suas coisas, né? Que tem um banquinho que você possa sentar se você cansa, durante o percurso, né? Os scooters que a gente só vê dentro do shopping, né? Você vê isso o tempo inteiro nas ruas, né? Então, assim, essas tecnologias de mobilidade, por exemplo, elas são muito adaptadas ao uso da pessoa idosa, que aqui no Brasil isso é muito usado para pessoa com deficiência, né? Então, assim, a Gerontecnologia, ela cuida dessas tecnologias que possam estar mais adequadas à pessoa idosa. É um curso, já existe um curso disso aqui no Brasil? Não, como curso não. Assim, existem estudos, né, ligados a alguns grupos de pesquisa em várias universidades, né? A UFSCar, ela tem uma das linhas, né, de pesquisa que desenvolve alguns estudos voltados para a pessoa idosa. A Universidade de Passo Fundo, do Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Paraná, nós aqui da Faculdade de Medicina também. Quer dizer, existia inclusive um congresso de gerontecnologia, né, que foi vocês inclusive que organizaram. Deu para perceber mais ou menos como que o assunto está sendo tratado nas academias aqui no Brasil? Sim. Na verdade foi um congresso pioneiro e o objetivo era reunir essas pessoas e ver quanta gente está interessado nesse tema. E a gente teve uma resposta muito boa, né? Foram quase 400 pessoas nesse congresso. Do Brasil todo? Não sabíamos que tinham tantas empresas já desenvolvendo produtos, por exemplo, alarmes pessoais para quando alguém cai no banheiro está sozinho em casa, uma série de equipamentos já sendo desenvolvidos e também muitos alunos, né, muitos jovens envolvidos em pesquisa voltadas aí à tecnologia, um sapato mais adequado, um sapato que vai melhorar aí a questão da queda ou mesmo... Enfim, foi muito legal, foi um projeto muito bacana esse congresso, reuniu muitos pesquisadores de diferentes partes do Brasil e muito interessante porque ele não tinha um foco na área da saúde. Então nós tivemos designers, arquitetos, engenheiros, além de terapeutas ocupacionais, fisioterapeutas e profissionais da área de saúde, mas ele é muito amplo. Sei. Né? Por exemplo, o pessoal da informática biomédica, que lida, né, não só da informática biomédica, mas também da ciência da computação, com muitos projetos ligados à casa automatizada, né, a equipamentos, por exemplo, de monitoramento, né, dentro do ambiente doméstico. E, inclusive com acessos facilitados, né, para compreensão e para o alcance do idoso, né? A gente sempre fala, a gente tem os problemas, né? E essas outras áreas de conhecimento, elas têm algumas soluções que se casarem aqui com o nosso, né, com o que a gente já conhece do dia a dia e do cotidiano das pessoas, que tem alguma dificuldade, seria perfeito, né? Então, tem muita gente pesquisando na área do uso da realidade virtual, dos jogos de videogames para estimulação cognitiva, por exemplo, robôs, né? A parte da robótica é algo que tem ampliado, é uma das áreas menos desenvolvidas no Brasil, voltadas aí à gerontecnologia. A gente está mais desenvolvido no campo das ajudas, né, técnicas ou da tecnologia assistiva voltada ao cuidado. Isso a gente está um pouco mais desenvolvido nisso, mas ela precisa ampliar para as outras áreas, por exemplo. Como é que está o Brasil em relação a outros países nesse quesito, por exemplo? A gente está engatinhando, né? A gente está engatinhando, claro, né? Como ainda. Sempre, o Brasil sempre na... mas tem muita coisa sendo feita também. Mas a gente já percebe que o próprio tema, né, do envelhecimento, ele já tem entrado nos cursos de formação, tanto na área de saúde quanto em outras áreas do conhecimento. Esse é um primeiro passo. O Brasil, por exemplo, está tendo os primeiros cursos da área de gerontologia, que ainda não foi reconhecido como uma profissão aqui no Brasil, e precisa ser. Certo. Porque dado o processo de envelhecimento que nós estamos passando, a gente precisa mesmo de pessoas com esse conhecimento. Então, ele está muito ainda diversificado, espalhado nos cursos. No exterior, eles já passaram por esse processo de envelhecimento antes, né, antes de nós. Então, a gente pode aprender muito com eles. Eles já têm uma sociedade internacional organizada, né, que já desenvolve estudos há muitos anos. E aí a gente precisa... Que servem de referência para o Brasil. Sim. Né? Tem servido? Tem servido. Embora, assim, quando vocês pensam num produto, para uma pessoa, tem que pensar no mercado também, tem que pensar na questão cultural, quem é esse usuário. Então,
a gente fica pensando assim, por que as pessoas não andam na rua com os scooters? Porque elas não têm segurança para andar, porque elas não têm calçadas adequadas para andar. Então tem uma série de questões que são impedimentos para o desenvolvimento ainda. Né? Mas, enfim... se você vai ao shopping, você vê poucas pessoas idosas usando os scooters. São os jovens que estão com a perna quebrada, que estão, né, com algum tipo de problema, porque as pessoas não acham que elas podem ir lá, eu vou gastar menos energia cobrindo esse shopping inteiro se eu tiver um scooter do que se eu ir andando devagar. Então as pessoas acham que aquilo não lhes pertence. Né? Então, é a questão da cultura, né? É a questão da cultura. Ainda uma pessoa idosa que vai lá e tenta 2, 3 vezes mexer num caixa eletrônico, as pessoas riem dela na fila. Né? Quando não ficam impacientes, vamos embora, né? E assim, você olha as propagandas, né? Sempre elas melhoraram muito, a mídia melhorou muito. Eu tenho visto a questão das propagandas, por exemplo, na televisão. Eu tenho visto produtos voltados para idosos e idosos como garotos propagandas de vários produtos. Os bancos especialmente passaram a olhar para os idosos, né? É verdade. Mas há pouco tempo os programas eram muito jocosos, né? Os programas, a gente lembra muito quando havia um programa, quando saiu o iPad, que tinha um idoso que usava o iPad como uma tábua de cortar carne. Sei. E aquilo viralizou na internet, todo mundo ria daquilo, como se você não sabe o que é um iPad. Né? Hoje isso já não está acontecendo tanto, né? Mas está melhorando a cultura, né? E as pessoas estão entendendo um pouco mais. Acho que a gente está passando por um processo de mudança e isso leva tempo. Marina, você tá no doutorado agora, né? Qual que é a tua linha de pesquisa? Você está indo no mesmo caminho? A nossa pesquisa, agora eu sou orientada pela professora Carla, e a nossa pesquisa agora vai visar o desenvolvimento de um aplicativo que vai auxiliar cuidadores de idosos dependentes. Olha que interessante. A gente vai tentar... desenvolver esse aplicativo e fazer o uso dele, né, para ter a percepção dos usuários, desses cuidadores, de como essas tecnologias que hoje estão, né, no nosso dia a dia, relacionadas à comunicação, lazer, né, como isso pode auxiliar também no cuidado do idoso dependente, que é cuidado no domicílio. Bacana. Bom, infelizmente, sucesso aí, né? Obrigada. Volte quando estiver pronto, que a gente faz notícia. Obrigada. Então, o nosso programa chega ao fim. Quero agradecer aqui a presença da professora Carla da Silva Santana, da Faculdade de Medicina da USP de Ribeirão Preto, e Marina Soares Bernardes, que é discípula da professora Carla. Está com ela no projeto de inclusão digital e também é orientada da professora. Isso. Obrigado pela presença de Obrigada a vocês. Obrigada, nós agradecemos a oportunidade de discutir sobre esse tema. Obrigada. Bacana. Você ouviu USP Analisa, um programa da Rádio USP Ribeirão em parceria com o IEA, Instituto de Estudos Avançados, Polo Ribeirão Preto. Apresentação, Ferraz Júnior. Produção do Serviço de Comunicação Social da USP e do IEA. Coordenação, Rosimeire Talamone.